Ô, criaturas, beleza? Bom, beleza. Bom, muito bem, você que está aí me vendo agora neste vídeo, eu resolvi gravar esse vídeo depois de tantas asneiras assim que a gente tem ouvido, principalmente sobre as vacinas. É um vídeo um pouquinho mais longo, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar a esclarecer suas dúvidas. Eu vou te pedir para você compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e tudo mais, para que você entenda definitivamente o que é essa coisa de vacina e esse absurdo movimento anti-vacina pelo mundo. Preste atenção numa coisa importante, olha só. Nós temos o que a gente chama de imunidade humoral, que é essa defesa que nós temos mediada por imunoglobulinas ou anticorpos. A gente chama de IG, as imunoglobulinas ou anticorpos. O que são os anticorpos? São as proteínas de defesa que nós temos. Essas proteínas são produzidas em resposta a uma proteína específica de um patógeno ou mesmo de uma toxina. Essa proteína específica do patógeno ou de uma toxina chama-se antígeno, ok? Então preste atenção nisso. Nós temos no nosso corpo células de defesa espalhadas pelo corpo inteiro e entre elas o macrófago, que nós chamamos de células dendríticas. Essas células dendríticas englobam partículas, digerem essa partícula, mas o fragmento específico que a gente chama de antígeno, essas células apresentam para uma célula de defesa chamada de linfócito TCD4. O macrófago e as outras células dendríticas são apresentadoras de antígenos, entre elas apresentando para o CD4 aqui, tá? O CD4, inclusive, é essa célula bacana que o HIV gosta de atacar. Quando o HIV ataca essa célula, o sistema de defesa já era, o sistema imune vai embora. Então preste atenção, o macrófago fagocita o patógeno, engloba o patógeno, apresenta o antígeno para o CD4, que reconhece essa partícula, dizendo o seguinte, olha, isso é estranho. É como se eu pegasse, por exemplo, imagina essa caneta e eu sou um macrófago. Englobei a partícula, fiz a digestão e coloquei na superfície apresentando o antígeno. A proteína que é específica de quem? Que é específica do patógeno. Beleza. O CD4 reconhece dizendo, olha, isso não é nosso, isso não é nosso. E dispara uma resposta para cima de quem? Para cima de um outro linfócito, estimulando um linfócito chamado de linfócito B, que se especializa, multiplica pelo corpo da gente, aí onde a gente tem os nódulozinhos, dá um tanto de carocinho, né, que são os nódulos da gente, ali a gente tem multiplicação de linfócitos, e ele, além de multiplicar, produz os anticorpos, produz as imunoglobulinas em resposta a esse antígeno específico. Esses anticorpos se conectam com o antígeno ou neutralizam o antígeno, ou mesmo facilitam o trabalho do sistema de defesa. Isso é uma aula mais aprofundada aí, mas a via de regra é essa. O macrófago apresenta uma coisa estranha para o CD4, que estimula o linfócito B a produzir os anticorpos. E aí os anticorpos produzidos circulam pelo nosso corpo, ajudando a atacar a coisa estranha. Seja uma bactéria, seja um vírus ou alguma outra coisa estranha ao nosso corpo. Pode ser até uma célula nossa mesmo estranha, tá? Então conecta aqui agora com uma coisa. Toda vez que o nosso corpo passa por essas etapas produzindo anticorpos, ele dispara o que a gente chama de memória imunológica. Então fica aqui a memória imune. Quando aquela coisa estranha chegar de novo em mim, a resposta é rápida. Eu já sei o que fazer e meu sistema de defesa trabalha rapidamente. Mas olha só o que pode acontecer. Quando a gente tem essa imunidade ativa, a gente pode ter de forma natural. Quando? Quando a gente tem um contato natural com o antígeno. E o que é esse contato natural com o antígeno? É quando ele está no patógeno, na bactéria, no vírus ou em qualquer coisa que seja. Qual que é a treta? A treta é que esse aqui pode ser um vírus trazendo um risco para a minha saúde. Repara o que está acontecendo agora pelo mundo. Muitas pessoas estão adoecendo, outras não. O risco está aqui. É o risco de morte, o risco de sequela, de lesões permanentes, que a gente chama de sequela. A poliomielite, por exemplo, ela deixou sequela. Deixou muitas pessoas com as paralisias, né, ou com a paralisia nos membros. Quando não foi a paralisia respiratória, as pessoas morreram, ou algumas estão lá
no chamado pulmão de ferro, pulmão de aço, né? Que são remanescentes da polio ainda. Então o risco é da doença e da sequela. Agora, preste atenção numa coisa. Nós podemos disparar uma memória de maneira artificial, fazendo o quê? Um contato vacinal com antígeno. Então entenda, vacina não é para arriscar, é prevenção. Ah, mas tem pessoas que têm reações adversas com as vacinas. Tem pessoas que têm reações adversas com qualquer coisa, até com o suco que tomam. Será que vale o risco de você deixar de imunizar toda a população e todo mundo adoecer? A imunidade de rebanho que se chama é isso, ó. Todo mundo tendo contato, e muitos sobrevivendo e outros tantos estão perecendo. Essa que é a treta grande. Agora presta atenção. Como é que as vacinas são? Existem basicamente, ou existiam duas e agora nós temos a terceira. Existe a vacina que considera o patógeno morto ou atenuado. O que é isso? A bactéria morta ou enfraquecida. O vírus morto ou enfraquecido. O vírus morto que a gente chama é sem atividade nenhuma. Para as pessoas que são imunossuprimidas, essa vacina aqui é perigosa, porque principalmente quando está atenuado. Por exemplo, a vacina contra a febre amarela, ela trabalha com o vírus atenuado. As pessoas que são imunossuprimidas não devem tomar essa vacina, porque tem risco para elas, tá vendo? Tem risco, né? Lógico que é uma avaliação que o médico, o profissional de saúde é que fará. Existem as vacinas que são de fragmentos. Esses fragmentos são os fragmentos que contêm o quê? Com o antígeno, com aquela proteína específica que dá identidade àquele patógeno. Por exemplo, só o pedacinho do antígeno lá na vacina. E hoje, essa vacina que está fazendo tanto sucesso aí, a vacina da Pfizer, ela é uma vacina de RNA mensageiro. O que é o RNA mensageiro? O RNA mensageiro, ele é a molécula com, presta atenção, com a informação, com a mensagem para ser produzido o antígeno. Ela não contém nem o patógeno e nem o antígeno. Ela contém a mensagem para ser produzido o antígeno. O que vai acontecer? Ela é colocada em gotículas, né, encapsulado, que é feito dessa molécula. As células dendríticas englobam e dentro dessas células dendríticas essa mensagem é lida. E quando essa mensagem é lida, essas células exibem para o CD4 o antígeno, disparando a memória. Não tem a doença. Ah, mas isso pode mudar o nosso gene. Não, isso não vai mudar o nosso DNA. Porque essa molécula não é uma molécula que vai ser usada como molde para poder produzir DNA. Porque nós não temos a enzima, naturalmente não temos a enzima chamada transcriptase reversa. A transcriptase reversa é a enzima, por exemplo, que o HIV coloca dentro da gente para a gente produzir a partir de um RNA o DNA. Então, quem está falando que essa molécula pode se incorporar ao nosso genoma fazendo alterações aí nas nossas células, gente, me desculpa, está mais uma vez falando bobagem. Cuidado! Cuidado com o que está se falando. Cuidado com as informações tuitadas. Procura saber, se esforça para estudar e aprender. Beleza? Eu sou Márcio Léo e esse é um esclarecimento para você, providencial nesse momento. Se te agregou, curte, compartilha, divulga nos seus grupos de WhatsApp, instala um programa, baixa esse vídeo que está aí no Instagram e põe ele para rodar. Um abraço, valeu!